mais. Já estou colocando a nossa gravação iniciar. Então, os materiais de aula, né? Tanto os slides utilizados durante a construção da aula, né? Seja na aula da terça-feira, que é o passo a passo de como devem ser feitas as coisas, né? Quanto a aula da quinta-feira, que é aquele exemplo, né, que a gente traz, ficam disponíveis para vocês depois ali no Classroom, né? No vídeo gravado. Lá na aba Atividades, vocês encontram o tópico Vídeos, aulas ao vivo. Então, já tem lá, né? O vídeo 1 da etapa 1, o vídeo 2 da etapa 1. Da etapa 2 tem o vídeo 1 e o vídeo 2, né? Cada etapa, então, sempre tem duas aulas, né? Na semana, uma na terça e uma na quinta. E esses vídeos ficam sempre disponíveis para vocês ali no nosso Classroom. No primeiro dia de aula, a gente teve o contrato pedagógico também, né? Onde foi apresentada a disciplina para vocês. Como é que funciona essa disciplina de plano de negócios, né? Dentro do curso de administração. Foi apresentado no primeiro dia, né? E aí, eventualmente, se alguém ainda não assistiu ou não lembra como funciona, né, a disciplina de plano de negócios, assista o vídeo do contrato pedagógico, né? Tudo foi detalhado, tudo foi explicado lá do funcionamento dessa disciplina, tá? Que é algo extremamente importante, né, para entender como as coisas acontecem. Acredito que já devam ter assistido, né? Estamos na terceira semana, mas eventualmente, né, algum esquecimento ou alguém que ainda não teve oportunidade, esse vídeo está ali na barra Atividades do Classroom, tem um tópico lá chamado Contrato Pedagógico, onde está lá os slides do contrato pedagógico e todas as informações que foram passadas, né, gravadas no vídeo, que foi disponibilizado ali nesse tópico. Tá? No início de cada uma das aulas, nós relembramos do nosso calendário, né? Em todas as aulas, sem exceções, em todas elas, a gente relembra esse calendário. Tá? O calendário foi o primeiro, acho que foi o primeiro ou o segundo, né? Postagem que foi feita no Classroom. O calendário está lá desde o início, né? Desde o primeiro dia de aula já está lá esse calendário para vocês, né? Então vamos lá. Na primeira semana, dia 10/8, a gente teve o nosso contrato pedagógico e logo a seguir a gente teve a nossa etapa 1. Né? Na primeira aula de cada etapa, o que a gente trata? São as orientações de como fazer o desenvolvimento daquela etapa. O passo a passo, né? O que fazer, como fazer, os detalhes, as informações, as instruções, as orientações todas. Depois, no dia 12/8, nós tivemos a segunda aula da etapa 1, na quinta-feira, em que a gente traz um trabalho que foi entregue em algum ano anterior, né? Geralmente, a gente escolhe um trabalho com vários problemas para a gente comentar esses problemas com vocês. Né? E a gente faz aquela comparação, né? Olha, na aula da terça-feira, primeira aula, que foi instruído todo o passo a passo, como fazer, né, a construção. Vejam que essa entrega faltou isso, faltou aquilo outro, né? Essa informação, aquela informação, justamente para que vocês tenham, né, essa outra visão, né, dos erros mais comuns, geralmente cometidos, ou dos esquecimentos mais comuns, né, daquilo que foi orientado inicialmente, para que vocês não cometam esses mesmos erros. E aí, então, ficou definida a entrega para dia 14/8, valendo 2 pontos. Tá? Sempre em cada uma das aulas, a gente tem a primeira parte, né, com todas as informações, instruções, orientações. Depois a gente faz um intervalo de 15 minutos. Depois do intervalo, a gente tem chamada. E depois da chamada, fica um espaço, né, na aula para os grupos trabalharem na construção da etapa. E, claro, né, eu fico aqui conectado sempre para as dúvidas, perguntas de vocês, os grupos ou, né, individualmente, né, quem queira participar. Eventualmente, um ou outro, né,
participa, mas o ideal é que todos participem, né? Esse espaço é para isso, né? Para vocês interagirem, para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, né? Daqui a pouco dividiram lá dentro do grupo, né? O que cada um vai fazer, aí começou a sua construção, né? Tá fazendo, fiquei com dúvida. O professor está aqui para atender. Tô com dúvida em tal parte do trabalho. É aqui, né? Nesse momento da aula, é esse espaço para dúvidas, perguntas, né? Principalmente em relação à construção, né? Do trabalho. Então, utilizem esse espaço. Eu tenho repetido isso em todas as aulas, mas eu tenho percebido que o pessoal na segunda parte da aula, né? Praticamente abandona, com algumas poucas exceções, né? Tem alguns que realmente participam, né? Realmente perguntam, mas a grande maioria, eu diria aí que, né, mais da metade, né? Não teve nenhuma participação em nenhuma das aulas, né? Naquela segunda parte, né? E aí fica o questionamento, né? Não tem dúvida nenhuma mesmo, né? O que acontece, né? Então, a nossa expectativa é sempre que haja essa participação, tá? Na segunda semana, dia 17/8, a gente teve o início da etapa 2. Então, na aula da terça-feira, inicia-se uma etapa, e nesse dia foi o início da etapa 2. No início de cada etapa, o que a gente faz? Orientações, passo a passo, o que fazer, como fazer, detalhamento, né, de como realizar aquela etapa. Intervalo chamado, depois de chamado, espaço para os grupos trabalharem, espaço para os grupos fazerem, né, sua participação, dúvidas, perguntas, enfim, sempre há esse espaço em cada uma das aulas. No dia 19/8, quinta-feira, de novo, a gente traz uma entrega de um ano anterior qualquer, de um grupo que fez a etapa 2, para a gente comentar justamente os erros mais comuns, os esquecimentos daquilo que tinha sido orientado e foi esquecido, né? Para que vocês não cometam as mesmas falhas, os mesmos erros, entreguem o trabalho completo a fim de conquistar os 2 pontos. Essa etapa 2, então, teve o prazo de entrega dela até dia 21/8, tá? Igualmente, né, tanto na aula da terça quanto na aula da quinta, tem aquele segundo momento, o espaço para os grupos trabalharem, e o espaço fica para dúvidas e perguntas, né? Eu sempre espero aí a participação de vocês. Repito, alguns poucos, né, têm participado nesse segundo momento. Espero que todos participem sempre. Hoje, 24/8, iniciamos a etapa 3. O que a gente vai fazer hoje? Primeira aula do início de uma etapa. A gente vai ver tudo que precisa ser feito. Vamos ter as orientações, os detalhes dessa construção, o passo a passo. Na segunda parte da aula, depois da chamada intervalo, o que vai ter? Espaço para os grupos trabalharem, dividirem as tarefas, começarem a fazer. O espaço fica em aberto, né, para dúvidas e perguntas até o final da manhã. Tá? Na quinta-feira, dia 26/8, vamos trazer, né, um arquivo entregue de ano anterior para a gente discutir, debater, né, e identificar as falhas e os erros mais comuns cometidos nessa etapa 3, para que igualmente vocês, né, não cometam essas falhas. Valendo 3 pontos, entrega até dia 28/8. Dia 31/8, a quarta semana, né? Na terça-feira a gente inicia a etapa 4, todo aquele passo a passo, orientações, né, o que fazer, como construir. Depois, dia 2/9, igualmente um arquivo entregue de ano anterior, com vários erros, para a gente conversar sobre esses erros e vocês não cometerem os mesmos. Então, vale 3 pontos, entrega até o dia 4/9, tá? Aí fechamos aí os 10 pontos da N1, né? Em cada uma dessas etapas, né, o líder do grupo entrega pelo grupo a etapa, eu abro o arquivo, faço exatamente essa comparação, né, em tudo que foi instruído na aula, informado, né, orientado, como fazer, o que fazer, como construir, eu comparo isso com a entrega. Né? Se a entrega atendeu, né, tem a pontuação máxima, se não atendeu alguma coisa, alguma pontuação aí fica pendente para o grupo ajustar. Tá? E aí lá no arquivo que o líder entregou, vai as observações, né? O líder precisa, claro, compartilhar essas observações com o seu grupo. Tá? No dia 7/9, nós temos um feriado, que é a independência do Brasil, né? Então não tem aula nesse dia.
Por esse motivo, né, nós vamos ter uma aula no dia 6/9, segunda-feira de manhã, tá? É o mesmo horário, e excepcionalmente vai ser na segunda, então, por causa do feriado do dia 7, né? Então, no dia 6 a gente vai ter as orientações finais sobre a apresentação, né, que acontece no dia 9/9, tá? 9/9, então, vocês apresentam esse projeto de empresa, né, o plano de negócio de vocês, em 10 slides, tá? Todos, claro, precisam participar, né? Então, precisa abrir a câmera, o microfone, a apresentação lá é gravada, né? Fica o registro para a escola em relação à apresentação do TCC de vocês, né? Do plano de negócios, tá? Para fazer essa apresentação no dia 9/9, vocês têm que ter feito já a entrega da N2. A entrega da N2 acontece no dia 5/9 até às 23h59, né? A gente demonstrou isso lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Tem 2 arquivos lá, um é o roteiro completo e outro é os slides, né? O roteiro completo, vocês vão inserir, né, as 4 etapas realizadas nesse roteiro, com capa, folha de rosto, folha de aprovação, sumário, e vão entregar os slides que serão apresentados no dia 9/9, tá? Então, tem que fazer essa entrega da N2 antes, né, com antecedência, certo? Na data combinada, para poder fazer a sua apresentação, né, valendo 10 pontos. A nossa média é a N1 mais a N2 divididos por 2. Média mínima é 6, né? Então tem que atingir aí de 6 para cima, né, na nota, para poder, né, ter a sua aprovação. Mas, claro, conforme combinamos lá no contrato pedagógico, né, 75% de frequência, né, para ser aprovado. Tá? Então, lembramos novamente, né, todo o nosso calendário, né, todos os nossos compromissos aí avaliativos, prazos de entrega, né, datas em que ocorrerão cada uma das etapas. Eventualmente, mesmo assim, né, podem surgir dúvidas novas, né, ou perguntas que ainda não foram feitas, né, embora a gente tenha tratado já em outros momentos, pode acontecer. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o calendário? Alguma dúvida sobre os prazos, as entregas? Como é que está para vocês? Estão tranquilos em relação a isso? Sim, senhor. Legal, Maria, obrigado. A Bruna colocou ali no chat que para ela tá tudo ok. Legal, Bruna. Tá tudo tranquilo, senhor. A Tayane também, tranquilo, valeu, Tayane. Muito bem. Então, hoje, a nossa etapa 3, então, a aula 5, né, trata justamente desse elemento, né, que vocês precisam construir agora, né, mais um capítulo aí, ao longo do plano de negócios, né. A etapa 1 era o nosso capítulo 2, né, porque o sumário ficou para ser realizado posteriormente. Então, no capítulo 2, né, do item 2.1 ao 2.11, depois na etapa 2, o capítulo 3, dos itens 3.1 ao 3.3, e agora a nossa etapa 3, que compreende o capítulo 4, tá? O capítulo 4 do plano de negócio de vocês, que vai do item 4.1 até o 4.6, tá? Bom, aqui na aula de terça-feira, que é a primeira aula de uma etapa, né, é todo o passo a passo, né? Importantíssimo aí para que vocês façam a entrega de uma forma completa. É dito, né, nessas aulas, sempre a primeira aula no início de cada etapa, o que deve ser feito, como deve ser feito, os cuidados que devem ter para a construção dessa etapa, né? E aí o grupo vai lá, faz a sua etapa e entrega, né? E aí recebeu uma nota menor. Ah, por que recebeu uma nota menor? Não fez alguma coisa, né? Conforme foi orientado, né? Então, até é importante, né? Num dia que a gente não tem aula, né? Como é que vocês podem ver, né? O que faltou, né?
tem a gravação, né? Essa aula é gravada, então eu posso olhar ali, né? Item 4.1, né? Vou olhar o que, que eu entreguei e vou olhar o que, que pedia. Ó, pedia A, B, C e D. Ah, eu entreguei A e B. Ah, então foi isso, né? Faltou o B e o C. Claro que vocês não precisam fazer isso depois da entrega, né? O ideal é que façam isso antes de entregar, né? Já para não ter que retrabalhar, né? Já que na aula é dito, né, todo o passo a passo, o que, que é para fazer. Bom, se foi dito para fazer tal coisa e eu não fiz, então vou revisar isso antes de fazer a entrega, né? Esse é o ideal, né? Certo? Fica essa recomendação. Plano de marketing é a nossa etapa 3. Já é sabido, né? A gente já tem tratado disso nas etapas anteriores. A gente não pode, né, abrir um capítulo sem fazer antes uma introdução, né? Um parágrafo introdutório. Tá? Mesmo a gente falando isso, gente, né? Já falamos isso desde a etapa 1 lá, eventualmente, né, aparece alguma entrega sem o parágrafo introdutório, né? Mas é dito, né, que é para fazer assim. Então, para vocês evitarem, né, de receber uma nota menor, né, e depois ter que fazer aquilo que não foi feito no início, já faz a entrega completa, né? Então já faz o parágrafo introdutório, né, antes de entregar. Se entregar sem, né, vai descumprir com aquilo que faz parte daquela etapa, daquilo que foi orientado. Então, aqui vocês devem fazer uma introdução apresentando aquilo que será discutido dentro desse capítulo, né? Que é um outro ponto que não pode ser desconsiderado, né? Ah, vou fazer um parágrafo aqui, vou colocar qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? Claro que tem que apresentar aquilo que vem. Então, não posso fazer um parágrafo introdutório simplesmente falando, plano de marketing, né, é uma coisa que se faz, enfim, com fundamentos, né, na pesquisa de mercado, para entender o cliente. Bom, estou falando de plano de marketing, mas estou fazendo o que se pede, e o que se pede aqui é apresentar o que será discutido nos subitens. Quais são os subitens? O 4.1 até o 4.6. Então, o que eu tenho que apresentar no meu parágrafo? Descrição dos principais produtos, estratégia de preço, estratégia promocional, estrutura de comercialização, localização do negócio, matriz SWOT. É isso que diz esta frase, né? Fazer a introdução do item, ou seja, apresentar o que será discutido nos subitens. Então, é basicamente isso, né? É bem simples o parágrafo, né? Está orientado, está dito, né? Então, o que eu tenho que fazer? A empresa, aí o nome da empresa de vocês, né? XYZ, apresentará, neste capítulo, a descrição dos seus principais produtos, a sua estratégia de preço, e eu estou relatando, então, ao leitor, né, o que ele vai encontrar dentro desse capítulo. Tá? Esse formato, basicamente, né, para abertura de todos os parágrafos. Né? E alguns erros que acontecem foi orientado fazer a introdução, apresentar os itens discutidos, e aqui até se faz um parágrafo, mas às vezes se faz de outra coisa, né, não daquilo que foi pedido. Ou às vezes não se faz esse parágrafo, né? Tudo isso decrementa a nota, né? Porque aqui tem um passo a passo de como fazer, né? Tem as orientações. Foi dito que precisa ser feito, né? Então é assim que a gente deve seguir, tá? Feito esse parágrafo introdutório, atendendo aquilo que foi pedido, aí iniciamos o 4.1. O 4.1, vocês vão então fazer a descrição dos principais produtos e serviços, tá? Então a empresa de vocês vai apresentar aqui os principais produtos, os principais serviços. Todos? Não, os principais, tá? E aí eu vou recomendar de 3 a 5 produtos, tá? Nesse item 4.1, onde vocês então vão apresentar aí as características do produto, o detalhamento, né, dos produtos de vocês, a constituição desse produto, tamanho, forma, sabor, cor, embalagem, né? Se for serviço, as características da forma como aquele serviço será prestado. E, claro, apresentar, né, um parágrafo introdutório no 4.1 e depois abaixo apresentar os seus produtos, 3 a 5. Se for 5 produtos, né, produto número 1, né, nome do produto, embaixo a imagem do produto, fonte 2 pontos, autoria própria, né, ou a origem de onde veio a fonte, né, da imagem do produto de vocês, e logo abaixo a descrição do produto.
Então, parágrafo introdutório, né? 4.1. A organização, a empresa, apresenta os seus produtos, né? Serão 3 produtos apresentados, o produto tal, o produto tal e o produto tal. Embaixo, né? Imagem, número tal, produto X, a imagem do produto, fonte, embaixo, descrição. Próximo produto, imagem, descrição. Próximo produto, imagem, descrição. Sempre lembrando que as orientações todas que já foram passadas, né, em relação à formatação nas aulas anteriores, não muda nada. Se eu vou apresentar uma imagem, né, uma tabela, um quadro, uma foto, uma figura, tem que seguir aquela orientação, né, de como identificar, né, um elemento não textual, né? Então vai lá, né, um título e vai a fonte, né? No título, como é que a gente faz? Se é uma foto, se é uma imagem, se é uma tabela, tem que dizer o que que é, né? Então, se é uma imagem, qual o número na sequência, né? Já tem imagens anteriores feitas, então ali vai ser a imagem número 20, traço, espaço, título, né? Produto, né? XYZ, imagem, fonte 2 pontos, autoria própria. Esse formato não muda, tá? E claro, gente, a descrição. A gente já falou várias vezes, inclusive, né? O título do item 4.1 é a descrição, né? Então não posso só apresentar a imagem, né, e não colocar a descrição do produto. Eu tenho que descrever de uma forma detalhada, tá, o produto, certo? Se fosse, por exemplo, uma confeitaria, teria ali, né, poder apresentar bolo, torta, né, um salgado, ou, né, 3 tipos diferentes de sabor de bolo. Os 3 principais que vocês eventualmente entendem que serão os mais vendáveis, tá? E claro, né, se for um bolo, eu vou descrever ali tudo que compõe esse bolo, né, em relação, né, a tamanho, cor, forma, né, peso, recheio, né, tipo de massa, né, possibilidades de decoração, né, que podem ser utilizadas naquele produto. Se for um serviço, vou descrever como esse serviço é prestado, né, em detalhes, tá? 3 a 5. A fim de ajudar nesse raciocínio, tá? Algumas coisas que vocês podem se utilizar, tá? Para ajudar nessa descrição. Cada produto tem que ser descrito, né? Então, aqui temos algumas dicas, tá? Para vocês utilizarem. Essas dicas, inclusive, foram, né, postadas lá nos materiais complementares. Né? Lá na primeira semana, vocês devem lembrar que eu postei para vocês esses materiais complementares. Clicando na barra atividades do Classroom, passando ali as etapas da N1, a N2, né? Mais para baixo lá, tem lá materiais complementares. Aí ali tem alguns arquivos, e aí dentre esses arquivos está ali um sobre os 4 P's do marketing, né? Para vocês, com essas dicas, tá? Então, a primeira dica aqui sobre produto, né? O que pode ser descrito, né? Então, vocês podem utilizar algumas dessas questões, né, para ajudar a descrever o produto de vocês, tá? Aqui no círculo vermelho, eu posso descrever, né, essas características sobre a ótica do cliente, né? O que o cliente quer do meu produto? Então, isso pode me ajudar a descrever, né? Quais atributos o meu produto precisa ter, né? Então, eu preciso, né, descrever esses atributos, né, as características, né? Como o meu produto é usado, isso pode me ajudar a descrever, principalmente para quem vai fazer alguma empresa na área de serviços, né? Como o serviço é utilizado, né? A aparência, a cor, peso, forma, embalagem, tudo isso ajuda a escrever. Aqui à esquerda tem mais algumas perguntas, tá? Que podem ajudar na descrição do produto, né? O que eu posso falar sobre o meu produto, né? Então, as funções, né, que esse produto tem, né? Onde o cliente pode utilizar o produto, como esse produto é fisicamente, né? Cores, tamanhos, estilos diferentes disponíveis, né? Divisão por nome, por marca, né? A diferença em relação a outros produtos já existentes no mercado. Isso tudo pode distinguir e ajudar vocês a descrever o produto, tá? Então aqui são várias perguntas, né,
que vocês podem se servir, se utilizar para descrever o produto de vocês, tá? Tem que ser uma descrição detalhada, tá, gente? Desse produto. Em relação à descrição do produto, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? Por enquanto não, senhor. Certo. Então ficou entendido, né? 4.1, parágrafo introdutório, depois as imagens, né, dos produtos, embaixo de cada imagem de cada produto a sua descrição, tá? Detalhada, sem esquecer, é claro, né, que os elementos não textuais, como as imagens dos produtos ou dos serviços, precisam estar identificadas conforme a gente já tem falado, né, em todas as aulas anteriores, tá? Depois, no 4.2, nós temos as estratégias de preço, tá? Então, aqui precisa apresentar um autor falando sobre estratégia de preço. Então, não é só um parágrafo introdutório, né? É um parágrafo com o autor, né? Aquele formato de citação direta, né? Segundo o autor fulano de tal, né, a estratégia de preço é isso, aquilo, outro, tá? Posteriormente, vocês vão construir, né, a estratégia de preço de vocês, tá? Então, aqui eu vou indicar o seguinte. Após esse parágrafo introdutório, né, do autor dizendo o que é estratégia de preço, vocês vão fazer um parágrafo falando sobre o preço praticado pelos concorrentes de vocês, né, para aquele tipo de produto, serviço que vocês estão prestando. Depois vocês vão fazer um parágrafo sobre o preço que os clientes de vocês desejam pagar. Geralmente isso aí vocês já obtiveram lá a pesquisa de clientes, né? E o próximo parágrafo, vocês vão falar sobre o preço que vocês gostariam de praticar, tá? Então, digamos, meu concorrente pratica 10, já fiz esse parágrafo falando sobre isso, meu cliente gostaria de pagar 9, já fiz um parágrafo falando sobre isso, e eu estimava, né, ter um preço de 12, fiz um parágrafo sobre isso. E o último parágrafo, o quarto, né, eu vou fazer a minha estratégia, onde vocês vão relatar, visto que, né, o cliente deseja pagar tanto, né, o concorrente quer cobrar tanto, eu tinha estimado tal preço, a fim de não ficar, né, fora desse mercado, me tornar competitivo, né, a empresa vai buscar adequar o seu preço, né, ao nível da concorrência ou ao nível daquilo que o cliente deseja pagar, é uma estratégia, né? Ou então, visto que os preços, né, praticados pelos concorrentes são esses, os que clientes desejam são esses, o que a gente deveria, né, ou estimava praticar esse preço, nosso preço é mais elevado, no entanto, né, nós vamos manter esse preço mais elevado porque nós vamos competir com qualidade, nosso produto terá mais qualidades assim, o assado, e portanto, né, justifica o preço a ser praticado. Tá, gente? É isso. Vão ser, na verdade, aqui, né, 5 parágrafos, né? Um parágrafo do conceito, né, de um autor falando sobre estratégia de preço, um parágrafo falando sobre o preço que é praticado pelos concorrentes, um parágrafo falando sobre o preço que os clientes desejam pagar, aquele que já veio da pesquisa de vocês, né? O parágrafo é texto, né? Depois um parágrafo falando sobre o preço que vocês desejariam realizar, né? Estimado. E por último, o quinto parágrafo, a estratégia em si, né? Em que posição vocês vão se colocar, né? Analisando esses 3 elementos, né? Preço dos concorrentes, o preço que os clientes desejam pagar e a estimativa de preço que vocês tinham, né? Vocês vão ficar em que nível de preço? Vão manter o preço mais elevado porque o produto tem qualidade? Vão se adequar, aproximar o preço do concorrente ou o preço do cliente, tá? São essas as estratégias, tá? Que vocês devem relatar nesses 5 parágrafos no 4.2, tá? Não precisam ser parágrafos, né, volumosos, mas que atendam aquilo que está sendo pedido, tá? Muito bem. Para ajudar a pensar, né, sobre algumas coisas que vocês podem descrever nesses parágrafos, né, então nós temos aí algumas dicas, tá? Algumas perguntas, né, que podem ajudar vocês a pensar, a complementar esses 5 parágrafos, tá? Então,
Qual o preço oferecido pelo produto? Tá? Já existem referências na sua área? O cliente é sensível ao preço? Como você será comparado? Né? Que eram aqueles níveis de comparação, né? O preço praticado pelo concorrente, o preço praticado ou desejado pelo cliente, o preço que vocês estimavam cobrar. Tá? Isso é extremamente importante, né? E as perguntas, né, aqui que estão à direita, né? As faixas de preços ou serviços que são praticados pelo mercado, o comportamento do cliente em relação ao preço, né? Quando vocês falarem lá do preço, do parágrafo sobre o preço que o cliente deseja pagar, vocês podem falar sobre, né, o comportamento do cliente em relação ao preço. Né? Relembrem lá da disciplina de administração de marketing do primeiro ciclo, né? Sobre a sensibilidade do cliente ao preço, né? Ou então da disciplina lá de economia e mercado do primeiro ciclo, sobre elasticidade da demanda, né? Em que o cliente pode ser mais ou menos sensível ao preço, né? A depender, né, se o preço for mais elevado daquilo que ele espera, né, para aquele tipo de produto, o que geralmente acontece? O cliente tende a diminuir a compra se o preço aumenta, porque para alguns produtos acontece assim, né? Então ele é bastante sensível ao preço. Isso pode determinar a estratégia de vocês, né? Naquele último parágrafo. Olha, a gente vai manter o nosso preço mais aproximado daquilo que o cliente deseja pagar, porque ele é muito sensível ao preço, né? Se o preço aumenta, a tendência é reduzir o consumo, né? Ou então a gente vai manter o preço mais elevado, porque o cliente não é muito sensível ao preço, né? E nós vamos competir em qualidade. Então, é uma pergunta-chave, né? Para aquela estratégia final ali, o parágrafo final estratégico de vocês, tá? Então, quanto o cliente está disposto a pagar? É claro que isso precisa estar no parágrafo sobre o cliente, né? O limite de preço, né? Também é uma coisa que pode estar descrita, né, nesses parágrafos de vocês. Existe a necessidade de criar ações de preço específica para algum segmento específico? Eventualmente, né, isso pode ser uma estratégia da empresa de vocês. Tá? Vocês podem criar situações, né, de preços combo, por exemplo, né, ou para empresas. Tá? E, claro, a comparação do preço de vocês com os concorrentes. Todas as questões podem, né, ajudar vocês a construir aqueles 5 parágrafos que compõem o 4.2, que são as estratégias de preço. Tá? Então, para fechar, não ficar esquecido, primeiro parágrafo. Segundo determinado autor, o que é estratégia de preço? Próximo parágrafo, segundo. Um parágrafo falando sobre os preços praticados pelos concorrentes. Terceiro parágrafo, clientes. Parágrafo falando sobre os preços que os clientes desejam pagar. Quarto parágrafo, a estimativa de preço que vocês, né, desejariam cobrar pelo produto ou serviços de vocês. E o quinto e último parágrafo, a estratégia, né? Como vocês vão se posicionar. Aquele preço que tinha sido estimado vai se manter por causa disso, disso e daquilo, ou essa estratégia de preço, né, não vai ser adequada, a gente vai precisar, né, baixar um pouquinho esse preço para ficar mais adequado ao preço do concorrente, ou mais adequado ao preço do cliente, do concorrente, tá? São esses 5 parágrafos. Dúvidas? Perguntas? Ficou tranquilo? Tudo entendido? Tudo tranquilo, senhor. Legal, Tayane. Muito bem, se ninguém tem dúvida, nós seguimos adiante. Então esse foi o 4.2, né? Vocês viram aqui que no 4.2, um dos parágrafos é sobre o preço que os clientes desejariam pagar, né? Então, essa informação vem da onde, né? Não é uma informação nova. Vocês já têm isso lá da pesquisa de vocês, tá? Quem fez lá a pesquisa, né, na etapa 2, pesquisa de clientes, né, já tem já uma faixa de preços, né? Aquela análise dos concorrentes, né? Um dos itens que não poderia faltar era preço, né? Então você já tem lá os preços dos concorrentes, ajuda a construir um dos parágrafos aí do 4.2, certo?
Então, tem duas informações relevantes que vocês já fizeram, né, na etapa anterior, que vai ajudar bastante a construir esses parágrafos ali. Tá? Sobre a formação do preço de vendas, né? Alguns vão se preocupar neste momento, né? Mas como é que eu vou colocar ali esse preço de venda, né? Pode ser um preço estimado, tá? Muito embora nós vamos fazer esse cálculo de preço de venda, né? Que está aqui, nas etapas, né, seguintes, né? Quando a gente for fazer lá custo, enfim, outros elementos, né? Que virão na etapa 4, tá? Não se preocupem, eu sei que alguns vão lembrar, mas lá em marketing, lá em economia, né? A gente aprendeu a fazer o PV, né? O preço de venda, né? Não precisa, neste momento, né, no estratégias de preço 4.2, se preocupar em apresentar o cálculo, tá? Pode, mas não se preocupe, vocês podem apresentar um preço estimado, porque o preço exato a gente vai calcular na etapa seguinte, tá? Agora sim, 4.3, estratégias promocionais. Então, os 4 P's do marketing, né, são aquilo que a gente está construindo aqui agora, né? Produto, preço, promoção, praça, localização, são os 4 P's do marketing. E estratégia promocional, vocês já fizeram marketing lá no primeiro ciclo, vocês devem lembrar que não se trata de promoção de preço, né? Aqui é para promover a marca, é promover a empresa, né? São estratégias que promovem a imagem da empresa, que fixam na mentalidade do consumidor, né? Aquela determinada marca, de forma que, quando ele pensar em consumir aquele tipo de produto ou serviço, ele acabe lembrando, né, daquela marca. Isso é promover uma marca, tá? Então, não se trata aqui de, né, oferecer descontos, né? Estratégia promocional não é isso. A questão de descontos está relacionada à estratégia de preço, né? Estratégia promocional é trabalhar o nome, trabalhar a marca, trabalhar a mentalidade do consumidor, tá? Então aqui, nesse 4.3, né, apresentar um conceito, tá, de um autor sobre estratégias promocionais. Segundo determinado autor, estratégia promocional é, e faz um primeiro parágrafo a respeito disso, tá? Na sequência, para ajudar vocês a continuarem construindo, né, esse item, vocês vão apresentar, tá, as estratégias de vocês para a promoção da marca. Por exemplo, meu produto, né, vai ser divulgado, né, através de outdoor, né? Então eu vou fazer um parágrafo falando ali sobre, né, outdoor, a importância, né, desse tipo de estratégia para a promoção de uma marca, né? E, claro, vou apresentar a imagem do meu outdoor criado, né? Certo? E vou explicar ali como é importante, né, essa estratégia de outdoor, né? Obviamente, né, vocês vão se deparar aí com muito material a respeito disso, né? É uma facilidade, assim, para poder falar por que essa estratégia é importante, tá? Obviamente, né? Vocês vão falar dos pontos estratégicos dentro da área geográfica que vocês pensaram, né, em estabelecer a empresa, né? Onde vão estar os principais, né, pontos, enfim, onde esse outdoor vai ser colocado, tá? E tem que apresentar, né, a imagem do outdoor. A nossa empresa, né, vai apresentar também não só uma estratégia física como outdoor, a gente vai ter as redes sociais da empresa, né? E faz um parágrafo falando sobre as redes sociais, a sua importância, né? E apresenta ali, né, o template da tela inicial lá do Instagram, ou do Facebook, ou, né, de uma outra rede importante que possa, né, ser uma estratégia de promoção da marca de vocês. É muito comum também as marcas, né, estarem presentes no YouTube, né? Que é uma estratégia bem legal, né? Muitas marcas têm canal próprio, né? E fazem aí a divulgação, né, da sua marca, dos seus produtos, tá? Então, pode falar dessa estratégia, né? Um canal próprio, enfim, e aí apresentar ali o template, a tela inicial, né? O que seria o canal do YouTube da empresa, né? Panfletos, né?
além de panfletos, né, podem ter encartes, né, e vamos falar também dessa estratégia. Um parágrafo falando sobre essa importância, né, da divulgação da empresa, da marca, através de panfletos ou de encartes, né, apresentar a imagem do seu encarte, a imagem do seu panfleto ou do flyer, né, da empresa. Tá? Cartão de visita, né? Então, todas as estratégias que vão na mentalidade do cliente, né, gravar a marca de vocês. Então, ele passou na rua, viu o outdoor, aquela marca foi vista. Entrei no YouTube, tá lá o canal daquela empresa, a marca foi vista. Então, estou promovendo aquela marca. Desci do trem, né, estou caminhando na rua, alguém me entrega o folheto, né? Está promovendo aquela marca na mentalidade do consumidor, né? Todas as estratégias que vocês entendem importantes e que vai fortalecer a imagem da empresa, a marca da empresa, os produtos da empresa na mentalidade daquele consumidor. De forma que, quando ele pensar em comprar alguma coisa, né, relacionada à empresa de vocês, ele vai lembrar da empresa de vocês, vai lembrar da marca de vocês. Tá? Quero comprar chocolate, vou lembrar daquela marca, porque eu estou constantemente vendo propaganda daquela marca no YouTube, recebendo, né, essa imagem, né, dessa marca num outdoor na rua, né, um panfleto, enfim. Aqui eu peço, gente, no mínimo 3 estratégias de promoção de marca, tá? 3 no mínimo, certo? Não pode faltar redes sociais, tá? E as outras 2 vocês escolhem. Então, todas as empresas precisam ter, né, presença em redes sociais. As outras vocês escolhem, tá? Mas precisam ter 3 estratégias de promoção aqui, dessas que a gente citou, por exemplo. Tá? E aí vocês podem, claro, né, servir dessas perguntas aqui de promoção de marca para construir os parágrafos de vocês. Tá? Claro, primeiro parágrafo, introdução, né, com o autor falando, segundo o autor fulano de tal, né, estratégia de promoção a tal coisa. Próximo parágrafo, falo da importância das redes sociais e apresento os templates, né, das redes sociais da empresa. YouTube, Facebook, né, Instagram. Não esquecendo que as imagens têm aquele formato, né? Título, fonte, enfim. Próxima estratégia de promoção, né? Um outdoor. E apresento lá meu texto sobre outdoor, sua importância, e apresento o outdoor da empresa. A imagem desse outdoor. E vai para a terceira estratégia de promoção. No mínimo 3, tá? Tem limite, né? Quantos vocês acharem necessários, tá? Sempre descrevendo e apresentando a imagem daquela estratégia promocional, certo? Muito bem. Dúvidas, perguntas sobre a estratégia promocional, gente? Tá todo mundo Só para confirmar, prof. A gente faz, a gente anexa junto, faz o parágrafo e anexa a estratégia, no caso, a imagem junto. Isso. Isso? Isso. Tá bom, obrigada. Nada. Chayane levantou a mão, pode falar, Chayane. Professor, sobre a estratégia promocional, a gente precisa só dizer o quanto que aquilo é importante, porque que aquilo é importante. No caso, se for um outdoor, não assim, o outdoor foi criado porque isso. Vai dizer por que ele é importante, exatamente, Chayane. Não precisa contar a história, enfim, né? Uhum. A origem, né? Tu vai dizer por que ele é importante, o impacto que ele causa, né? Para os Tá. clientes, né? Por que vocês estão utilizando aquela estratégia, tá? E aí, claro, fez o parágrafo sobre o outdoor, logo abaixo vai apresentar a imagem do outdoor de vocês, tá? Que vocês criaram, né? Tá, perfeito. Tá? Muito bem. Mais alguém, gente? Só se o negócio é online, tá? 100% online, vai precisar de outdoor? Depende. Ou caso tu vai querer uma coisa que fique mais, tipo Instagram, Facebook, Google ADS? Depende, não significa que sendo uma empresa
online, né, ou digital, que não se tenha a possibilidade de ter outdoor. Uber, por exemplo, né, é uma empresa digital, mas a Uhum. gente vê outdoor do Uber pela cidade. Então, depende do tipo de empresa e como essa empresa quer impactar o seu mercado. Porque, de fato, tá, a estratégia promocional ela busca alcançar o cliente. Uhum. Se o meu cliente transita pelas ruas da cidade, né, e eu entendo que isso tem tudo a ver com o meu negócio, eu posso ter um outdoor, mesmo que a minha empresa seja digital. Aí você tem que, né, fazer essa análise da empresa de vocês. Certo. Seria interessante ter um outdoor, os meus clientes circulam naquela região, tem a ver com a minha marca, com o meu produto. Seria interessante, né, eu ter distribuição de panfletos em algumas avenidas ou ruas específicas da cidade, né? Aí tem que analisar, tá, se Uhum. isso é importante para a empresa de vocês, Maria. Certo. Desde que vocês consigam justificar ali, né, tá tudo ok, Claro. tá? Ok, senhor. Obrigado. Valeu. Mais alguém, gente? Muito bem. Muito boa a participação das meninas, né? Tirando dúvidas aí, fazendo perguntas. Sempre que vocês precisarem, gente, participem, né? A ideia é essa. Muito bem. A Bruna já tinha colocado tudo certo no chat também. Legal, Bruna. Então vamos adiante. O item 4.4, a gente vai então construir aí a estrutura de comercialização, tá? Aqui, gente, vocês precisam apresentar então um parágrafo introdutório com um determinado autor, tá? Então, segundo o autor fulano de tal, canal de distribuição é importante por isto, por isto e por aquilo, tá? Então, nossa estrutura de comercialização aqui, ela trata da forma de distribuição do produto ou serviço de vocês, né? A forma pela qual, né, esse produto, esse serviço vai chegar até o cliente final, detalhando esse processo todo, tá? Desde lá da empresa de vocês até a chegada, né, desse produto, desse serviço, né, até o cliente final, certo? É esse desenvolvimento, tá? Um parágrafo com um autor falando o que é um canal de distribuição, a sua importância, né? E depois vocês descrevendo o canal de distribuição de vocês, certo? Então, se é uma empresa, né, uma loja física, e eu tenho ali o meu salão de vendas, né, então minha estratégia vai ser vendedores internos, né, eu vou ter lá uma equipe de tantos vendedores, né, minha distribuição do produto acontece ali, né, a venda é direta dentro da loja, né, então o vendedor se aproxima do cliente, né, oferece auxílio, orienta o cliente, né, o cliente vai até o provador, experimenta, gostou do produto, né, se dirige até o caixa, né, o produto é embalado, o pagamento é realizado e o cliente sai da loja com o produto. É assim que é distribuído esse produto dentro da própria loja. Primeiro ponto. Mas essa loja também tem, né, um site, né, e tem um e-commerce. Então, tem um outro processo aí de distribuição do produto, né. Então, posso ter mais um parágrafo falando, né, a respeito desse outro processo, né. Então, o cliente acessa o site da loja ou acessa o aplicativo da loja, né, escolhe o produto, o tamanho, a cor, né, enfim, seleciona a forma de pagamento, escolhe, né, o tipo de envio, né, porque ela tem, né, diferentes preços e tempos, né, distintos para cada tipo de envio, né, o envio é realizado, né, e entregue na casa do cliente. Então, pelo menos aqui, para uma loja física, eu tenho 3 parágrafos, né, um do autor, né, segundo fulano de tal, canal de distribuição é isso, 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 e pelo menos 2 parágrafos, né? Para uma loja física, a venda direta dentro da loja, como o produto é distribuído, né, ao cliente dentro da loja, e caso, né, a compra seja feita pela internet, né, como isso ocorre, tá? Então, importante, né? Já temos aí 2 parágrafos.
Se for uma loja do gênero alimentício, né? É uma lancheria, né? Se aplica a mesma coisa, né? Só que aí a distribuição, né, se faz através de parceiros, né, ou de empresas terceiras também, né? A gente pode ter relação com outras empresas, como iFood, Rappi, né, Uber Eats. Isso pode estar na descrição das formas de distribuição, né, dessa empresa. Se for uma empresa do gênero alimentício, por exemplo, né, vai fazer um parágrafo introdutório sobre determinado autor, né, o que é um canal de distribuição. Eu posso ter, sim, né, o consumo dos produtos na loja, e replico aqui como isso é feito, né? O cliente, né, entra na loja, né, oferecido a ele o cardápio, ele escolhe o produto, ele é confeccionado, né, entregue para o cliente na mesa, o cliente depois se dirige ao caixa, faz o pagamento. Eu descrevo todo o processo, né, de distribuição do produto dentro do restaurante, da loja. A empresa também trabalha, né, com entregas, né, delivery, enfim. Né, para isso, ela tem parcerias com iFood, Rappi, né, Uber. Né. Como é que acontece isso? Ele explica. Né, a gente acessa essa rede, escolhe, né, a empresa recebe lá no seu aplicativo, né, o pedido, prepara, né, o entregador chega, é devolvido, é entregue esse pedido ao entregador, que se dirige, né, até a casa do cliente para fazer a entrega. Então, eu descrevo detalhadamente todo o passo a passo. Tá? Não é genérico, né? Assim, a gente faz, né, pelo Uber, né, ou a gente tem um site, né, e aí o cliente compra no site. Não, tem que detalhar o processo, tá, gente? Esse detalhamento aí não pode faltar, tá? Claro que cada empresa vai ter a sua característica, né? Algumas, né, dependendo do tipo de produto, né, e da característica da empresa, vai ter, né, alguns meios e formas de distribuição que vão ser distintas umas das outras. Você tem que buscar, né, aquelas formas que melhor se adequam, né, à empresa de vocês, tá? Aí a estrutura de parágrafos aqui nesse 4.4. Algumas dicas aí, tá? De distribuição do produto ou distribuição do serviço de vocês, tá? Perguntas que ajudam a construir, tá, esses parágrafos sobre distribuição. Então, onde o público costuma procurar pelo produto ou serviço de vocês? Tá? Pensar a respeito disso, né, vai ajudar vocês a pensar na forma como acontecerá essa distribuição. Tá? No estabelecimento físico, é claro, né, vão ter que falar e detalhar do ponto de venda, né, para os tipos específicos de produtos de vocês, como é que isso acontece, né, dentro da empresa. Né? Nas lojas virtuais, né, então lá no e-commerce, nas redes sociais, como é que o cliente, né, faz o processo, né, de escolha do produto, como é que esse produto é enviado para o cliente, né, como é que escolhe lá todo esse processo nas redes de vocês. Depois, é claro, né, o canal de distribuição, né, que canal é esse que a empresa acessa para distribuir seu produto, tá? Então, um detalhe importante aí que precisa estar descrito, né? Então, a empresa tem, né, carro próprio, né, tem caminhões próprios, e ela mesma faz a distribuição do seu produto. Né? A empresa terceiriza, né, utiliza empresas terceirizadas para fazer, né, empresas de logística para fazer a entrega dos seus produtos. A empresa utiliza os correios, né? A empresa, enfim, né, utiliza aqueles parceiros, né, que acabam utilizando os motoboys para fazer as entregas. Então tem que detalhar isso também, né? O meio pelo qual, né, a entrega é realizada, tá? De forma detalhada. Em relação ao canal de distribuição, gente, alguém gostaria de fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto, não. Legal, Tayane, obrigado. Muito bem, então vamos para o nosso próximo tópico, 4.5, que é a localização do negócio. Né? Dos 4 P's do marketing, nós temos o P, praça, localização. Tá? Então aqui vocês vão se deparar com a necessidade de repetir alguma coisa, né? Já foi falado do endereço em algum momento, né, na etapa anterior, e do motivo pelo qual, né,
esse local foi escolhido. Aqui no parágrafo introdutório, ele acaba sendo uma repetição do motivo pelo qual, né, vocês escolheram esse local, tá? Então aqui, esse parágrafo introdutório, vocês trazem de novo, né, os motivos pelos quais escolheram esse local, tá? Então, o local foi escolhido, né, por tal e tal motivo, né? Melhor escoamento da produção, mais próximo do aeroporto, mais próximo das grandes vias, mais próximo do cliente, a infraestrutura de internet, enfim, os motivos pelos quais vocês, o preço, né, do imóvel, o aluguel do imóvel, enfim, fazem as justificativas nesse parágrafo introdutório e apresentam a imagem, tá, no Google Maps, do endereço que vocês escolheram, tá? Claro, depois do parágrafo, apresentar a imagem. Bom, vai apresentar a imagem, aí aquele mesmo formato, né, de apresentar, né, qualquer elemento não textual. Imagem, fotos, tabela, quadro, figura, né? Tem que estar lá o título, né, e a fonte. O título em cima da imagem e a fonte embaixo. Então, em cima da imagem, né, vai estar lá a imagem, aí o número do X lá da imagem, na sequência do documento de vocês. Título, mapa da localização da empresa, né, nome da empresa de vocês, o print lá da tela do Google Maps, embaixo fonte 2 pontos, a fonte é a Google Maps, né, foi de onde veio a imagem, Google Maps e o ano que foi tirado, no caso de vocês vai ser 2021, tá? Aqui é bem direto, né, onde vocês apresentam a questão da localização da empresa de vocês, primeiro parágrafo com os motivos da escolha do local, o endereço, e depois a imagem tá, sendo apresentada. Isso aqui é bem direto, né, bem objetivo. Em relação à localização, tá, vocês já tinham feito, né, a justificativa anteriormente, é só trazer essa justificativa agora para esse item, tá? Mas se alguém não lembra, né, ou fez lá na etapa anterior, né, mas ficou faltando alguma coisa, então na localização, né, podem falar da infraestrutura, né, como alguma motivação, quais elementos de infraestrutura pesaram para a decisão, né, de colocar a empresa ali. Em relação ao acesso a clientes e fornecedores, né, a localização pode ter sido decidida, né, por causa disso, e aí vocês justificam ali, né, escoamento da produção, né, entre outros motivos, como, né, o preço do imóvel, né, ou o valor do aluguel que vai ser pago ali, enfim, são justificativas possíveis para vocês colocarem aí, tá? Por fim, gente, nessa etapa 3, nós temos o item 4.6, que é a matriz SWOT, né? É a avaliação estratégica, tá? A matriz SWOT não é algo, enfim, desconhecido de vocês, né? Lá no primeiro ciclo, vocês devem ter utilizado ela, né, em algum momento, lá na disciplina de planejamento estratégico, ou de OSM, né? Ou em alguma outra disciplina, lá em TGA, por exemplo, né? É uma matriz relativamente utilizada. E, claro, lá na administração de marketing, que é um plano também, né, que é feito no primeiro ciclo, também tem a necessidade de fazer uma matriz SWOT. Então, né, pelo menos uma vez, né, vocês já utilizaram a matriz SWOT. Mas vamos relembrar aqui. Claro que nesse item 4.6, vocês vão precisar fazer um parágrafo introdutório aqui, tá? Aqui não precisa citar, né, um autor específico. Aí vocês podem falar, né, o que é uma matriz SWOT, né, para que ela serve, né, a sua importância, tá? E logo a seguir, né, desse parágrafo, vocês vão apresentar o quadro da matriz SWOT. Claro, é um quadro, então tem que estar lá quadro, número tal, né, com essa sequência de quadros, talvez aqui já esteja no quadro número, né, 18, 19, análise SWOT da empresa tal, apresenta o quadro, e embaixo, fonte 2 pontos, vai ser o quê? Quem vai ser o autor aqui na fonte? São vocês que estão fazendo essa análise, então vai ser autoria própria, tá? A análise SWOT, né, não tem mistério, né? São fatores internos e fatores externos que são analisados. Nos fatores internos, ou seja, aqueles que a empresa tem gestão, né, é ela que tem poder de decisão sobre esses elementos, vocês vão listar 4 forças, né, então tópicos, né, 4 tópicos que são forças da empresa de vocês, e 4 tópicos que são fraquezas da empresa de vocês. São internos, tá? Então, posso colocar lá como força, daqui a pouco, né?
funcionários bem treinados, né? Um produto, né, que é de alta qualidade, e aí vão listando 4 tópicos que vocês são fortes, tá? Que a empresa de vocês é forte, certo? Sempre lembrando, interno é aquilo que eu tenho em gestão. Então, eu não posso colocar como força aqui algo que seja externo à empresa, né? Muitos clientes. Não é uma força interna, né? Os clientes estão no mercado, é fora. Tá? Então, são elementos internos. Fraquezas, né? Então, pouco conhecimento, né, dos sócios sobre essa, né, área da economia. Então, é uma fraqueza, né? Vou precisar trabalhar isso antes de abrir a empresa, né? E aí vai listando, então, 4 tópicos, 4 fraquezas, tá? Para cada um deles será 4 tópicos. Fatores externos, tá? Em geral, os fatores externos são aqueles que a empresa não tem gestão direta. Os fatores externos são, né, os concorrentes, os clientes, o governo, o meio ambiente, né? Tudo que está fora da empresa em geral vai acabar sendo fator externo, né? Fornecedores, né? Tudo isso está fora da empresa, não tem gestão direta. Então, eu posso ter oportunidades, né, para a empresa, né? Estão lá fora da empresa, né? Então, eu vou listar aqui 4 possíveis oportunidades para essa empresa, né? Então, o mercado é uma coisa que está lá fora. Daqui a pouco, né, expandir o mercado, né? A empresa é uma empresa local, né? Eu quero tornar essa empresa, né, uma empresa regional, né? Sair da cidade, abranger todo o estado ou todo o país e abrir filiais. Então, eu posso começar a colocar aqui, então, essas oportunidades, tá? Listem 4 para a empresa de vocês. E as ameaças, mesma coisa, né? São agentes externos, né? Então, posso ter alguma coisa na economia, né, nos fornecedores, nos clientes, nos concorrentes, que possam representar, então, ameaças, né? 4 ameaças, tá? Por exemplo, né, os novos entrantes, né? Novos concorrentes surgindo no mercado, sempre é uma ameaça, né? Então, posso colocar isso e aí elencar mais 3, né, para fechar 4, tá? Então, na análise SWOT de vocês vão fazer essa análise, né, de fraquezas e forças internas e ameaças e oportunidades externas, elencando em cada um deles 4 tópicos. Tá? 4.6, basicamente, é isso, né? Dúvidas, perguntas sobre o 4.6, gente? Sobre o 4.6 está tranquilo, senhor. Tá. O motivo da minha pergunta é o seguinte, tá? Se, vamos supor, lá na etapa 1, tá? Onde a gente colocou um endereço fictício, só que agora na etapa 4.5 a gente precisa realmente do endereço para até que apareça no mapa, né? Tem como trocar, senhor, lá a Sim. etapa 1, editar um endereço que exista? Isso. Vai lá e ajusta, tá? Agora definiu, né? Vai ser esse endereço definitivo. A etapa 1 e ajusta lá, sem problema, tá? Certo, senhor. Muito obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Nenhuma dúvida? Muito bem. Então, esses são os nossos tópicos, né, da nossa etapa 3, né? É o capítulo 4, né, o plano de marcha, que vai do 4.1 até o 4.6. A gente falou aqui, né, desse passo a passo, né, desse roteiro de desenvolvimento, né, dos detalhes que vocês têm que fazer para construir esta nossa etapa 3, tá? Nós vamos fazer agora, então, um curto intervalinho, né, de 15 minutos, tá? Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada, e após a chamada, os grupos, então, ficam livres para dividir as tarefas, né, em relação a essa etapa 3, né, começar essa construção da etapa 3, e eu fico aqui conectado para tirar as dúvidas de vocês, perguntas, né, até o final da aula ao meio-dia, tá? Sobre aqui a etapa 3 mesmo, né? Daqui a pouco dividiu a tarefa, comecei a fazer o 4.6, né? Fiquei com essa parte no meu grupo. Estou com uma dúvida, chama aqui, a gente conversa. Né? Agora, se tiverem outras dúvidas também, né? Esse espaço serve para isso, inclusive, tá?
A Brenda não, foi a Vitória Bender, né? Que tinha pedido aí para o grupo dela conversar. Nesse momento, tá, Vitória? Na volta do intervalo, depois da chamada, também é um espaço para isso, tá? Fico aguardando a participação de vocês com as dúvidas e perguntas, tá, Vitória? Tá bom, obrigada. Tá, valeu. Então, gente, vamos ao nosso intervalo. Agora, 10h11, voltamos 10h26, então, né? Fecha o microfone e a câmera, abro novamente, então, às 10h26, para a gente continuar, tá, gente? Até daqui a pouquinho. Até.